muito especial, juntamente com o pastor Gustavo, onde o pastor Emerson fez essa ponte, essa conexão. Nós somos ali de Londrina, somos da Assembleia de Deus, Ministério Missão, sou pastor ali de uma linda congregação no Quadra Sul, casado com a irmã Débora, e pai do João Lucas e da Laura. E Deus tem nos permitido caminharmos junto, pastoreando, e também, paralelamente, viajando, ministrando, pregando. E hoje, dentro de uma agenda que não iniciou aqui, mas iniciou no céu, o Senhor preparou essa agenda nessa manhã, para nós estarmos juntos, adorando o nome do Senhor e compartilhando uma palavra do céu. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 2, e a partir do versículo 19. Hoje, dentro de uma direção do Espírito, vamos estar falando um pouco sobre maturidade. Muito importante, muito fundamental para nós. 2 Reis, eu estou lendo na versão RA, eu quero ler alguns versículos. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Você que não encontrou 2 Reis, está depois de 1 Reis. Está facinho você encontrar, está tranquilo, né? Você está no som aí, você pode me dar um pouquinho de retorno? E um pouquinho de agudo? É nesses botões, é um desses que está aí, ó. Se eu apertar um desse aí. Querido, 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19, veja bem. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns meninos, uns rapazinhos, uns moços, uns moleque, uns guri, como diz os gaúchos, saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os que amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Vá para 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. E apenas o versículo de número 11. 1 Coríntios 13. E 1 Coríntios também, se você não sabe, está antes de 2 Coríntios. 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém, meus irmãos? Queridos, eu vi que o ano de vocês é sobre maturidade. Top, bênção de Jesus. O que é maturidade? É aquilo que chegou ao fim de um processo. Eu gosto muito de mamão. Aí essa semana eu fui comprar um mamão e só tinha verde. Aí cavucando nas caixas dentro do supermercado, eu encontrei um quase pronto. Aí eu levei. A maturidade é aquele estado que se pode aproveitar.
Deixa eu dar esse exemplo do mamão. O mamão, ele não estava quebrado, ele não estava podre, ele não estava escondido, só ele não estava pronto. Então, se eu pegasse um mamão quebrado e um verde, ambos têm algo em comum: não estão prontos. O que é a nossa maturidade? Maturidade é o processo que, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, ali começa um processo até a vinda dele, ou quando o Senhor nos recolher ao céu. E esse processo é para quê? O que é essa vida cristã? É o ponto de cada dia, a todo momento, Cristo está sendo formado em nós. O próprio texto que vocês têm como base em Efésios, Paulo mostra a estatura dessa maturidade. Qual é essa estatura? Ao ponto de Cristo estar sendo formado em nós. O próprio Paulo também vai dizer isso em 1 Coríntios, falando para a igreja: eu vos formei em Cristo. Isso é maturidade. Ao ponto daquilo que Cristo está sendo formado em mim. Mas isso, duas palavras é importante a gente entender sobre maturidade. A maturidade é um processo. Ela não acontece da noite para o dia. Todos os dias nós estamos nesse processo. Segundo, para nós encerrar dando essa introdução, todo esse crescimento, esse resultado de Cristo está sendo formado em mim, ele precisa ser provocado. Se eu não provocar esse crescimento não acontece em mim. Então é bem comum muitas pessoas entregarem a sua vida a Jesus e continuarem a mesma posição. Estagnaram, não mudaram nada. Eu conheço pessoas que há 10 anos tinham uma situação, depois se passa 10 anos, continua a mesma coisa. Porque não foi provocada essa mudança. Essa maturidade, ao qual Paulo vai falar em Efésios 4, ela precisa ser edificada. Ele fala de edificar, ele fala de construir. Até que todos chegamos a essa maturidade, a vulnerabilidade de Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa estatura. Então, o meu modelo de maturidade não é o irmão mais experiente da igreja, não é o pregador mais famoso. O meu modelo de maturidade é Cristo, a qual nós caminhamos para essa condição. Agora, a maturidade é tão essencial para nós, e permita, dentro desse texto, fazer apenas uma aplicação para nós essa manhã de Santa Ceia. Uma das características da maturidade é a gente lidar com aquilo que Deus está nos dando. Porque muitas vezes nós pedimos algo para Deus e Deus nos entrega, e nós muitas vezes não temos a capacidade ou a sabedoria de como lidar com aquilo que Deus está nos dando. E Paulo mesmo, em Filipenses, ele vai lidar. Eu sei lidar com a fartura, mas também sei lidar com a miséria. São situações extremas que cabe a nós um aprender a lidar. E Paulo ali utiliza o verbo aprender. Então, nós precisamos, no meio da caminhada, aprender a lidar com aquilo que está chegando a nós. O próprio Jesus disse que o problema é que nós precisamos ser odres novos para receber vinhos novos. O problema nunca foi falta de vinho, o problema é os odres, que somos nós, a capacidade de entender aquilo que Deus está nos dando. Agora, esse texto, eu vou começar do último texto e volto para Reis. Nós acabamos de ler onde Paulo, na seu curto capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo, ele vai dizer assim, ele está falando sobre essa maturidade, ele está falando dessa transição, dessa mudança de meninos para homens. E dentro do original grego, aqui não é meninos, é criança. Não está se referindo só a um menino do sexo masculino, está falando a crianças. E ele vai dizer assim, quando eu era menino, quando eu era criança, o meu comportamento, a minha fala, o meu sentimento era de menino. E ele fala aqui 3 verbos. Ele fala o falar, ele fala o sentir e ele fala o pensar. São coisas da vida que mostram realmente quem nós somos. Então, quem realmente mostra a nossa maturidade não é a questão biológica de idade. Como pastor, às vezes é muito mais fácil eu lidar com um moleque de 18, 19 anos
de às vezes lidar com um homem de 45, 50 anos, cabeça dura. E a gente vê a maturidade tremenda nesse comportamento, na fala. Se conhecemos as pessoas muitas vezes pelo aquilo que ela fala. E ele está dizendo que quando eu era menino, a minha fala correspondia a menino, a criança. Eu pensava como criança, eu sentia como criança. Agora, o que Paulo vai dizer? Agora que eu sou homem, agora que eu sou adulto, qual é a primeira coisa que alguém chega à maturidade? É o abandono daquilo que fez, que foi meio, mas que agora não cabe mais. E que Paulo vai dizer é, agora que eu cheguei a ser homem, na tradução grega vai dizer aquilo que agora que eu sou adulto, eu desisti das coisas de criança. O meu menino mais velho vai fazer 13 anos. Há 2 anos atrás, no máximo, ele chegou para mim com 2 caixas cheias de Hot Wheels, aqueles carrinhos. Diz, pai, tira do meu quarto. E por quê? Não, isso aqui não me pertence mais. Não sou mais criança. Tira daqui. E meu filho, deve ter uns 2, 3 mil reais aí só de Hot Wheels. Não, vamos botar fora. Vamos vender ou vamos doar para alguém. Fica tranquilo, guarda aí. Não, mas não. Acha um lugar, esconde, põe embaixo da cama. Não, pai, porque não cabe mais. Agora eu sou adolescente. Não brinco mais em Hot Wheels. Digo, tá bom. Depois a gente vê o que vai fazer com essas Hot Wheels. Até hoje tá lá. Agora, são coisas que a gente precisa abandonar. A gente tem que entender esse comportamento que corresponde. Se uma criança, tava as crianças aqui tudo cantando, dançando, se no final do culto uma subir aqui, virar uma cambota e cair, a gente não vai achar estranho, porque são comportamentos que correspondem à idade. Agora, acabou o culto, qualquer irmão adulto chegar aqui e começar a virar cambota, o que vai soar? Estranho. É pecado? Não, ele pode quebrar as costas. Mas não cabe esse comportamento correspondente à idade, à fala. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Entenda, agora que eu me tornei adulto, eu abandonei essas coisas. A minha fala agora não é mais fala de menino. A maneira de eu pensar as coisas já não é mais como menino. E eu senti também, se sentir está na questão de interpretar, de lidar as coisas da vida, também não é mais de menino. Agora é de homem. Então houve, o que Paulo está dizendo? Houve uma mudança, houve uma troca de comportamento, de fala, e é a fala, o sentir, que caracteriza de um menino para um adulto. Então o que Paulo está dizendo aqui? Entenda, o que caracteriza uma maturidade não é o crescimento biológico, é o comportamento. E nós estamos correndo para essa maturidade. Para cada vez mais Cristo está sendo formado em nós. E aonde que eu quero aplicar, que eu falei para vocês, uma única questão prática? Como é que nós estamos lidando? A maturidade requer, ela nos capacita, quando nós somos maduros, a maturidade nos capacita a lidar com aquilo que chega a nós. Eu vou dar esse exemplo. Quantas coisas nós pedimos para Deus e Deus nos dá, mas muitas vezes nós não temos a maturidade de lidar com aquilo que Deus está nos dando. E muitas vezes Deus não está nos dando é porque nós não estamos prontos para lidar com aquilo lá. Hoje eu vivo, desfruto de ambientes que Deus me colocou, que eu precisei passar por um preparo para não colocar tudo fora do que eu estou vivendo hoje. Coisas que eu orava 15, 20 anos, 25 anos atrás, e eu questionava o Senhor, dizendo, por que eu não ganhei, por que eu não ganho agora? E Deus sempre falando comigo, eu vou te dar, eu vou permitir, eu vou te levar para ambientes. E eu cobrava porque esse tempo não chegou. E hoje eu entendo que se ele me desse há 20, 25 anos atrás, eu não estava aqui hoje. A questão é, como é que nós estamos lidando com aquilo que Deus está nos dando? A palavra de hoje é, dentro de uma direção do Espírito Santo, não é algo que Deus vai nos dar. É a gente entender aquilo que Ele já nos deu. E nós não estamos sabendo lidar com isso.
vai para uma mão e perde a outra. Está chegando vinhos novos e está se perdendo no processo da caminhada. Porque o que está requerendo de nós? Maturidade para lidar com aquilo que Deus está nos dando. Amém? Agora vá lá para Reis, que nós estamos lendo. E esse texto aqui é maravilhoso, ele é a prática da homilia dessa manhã. Eu li aqui duas passagens em Reis, que na verdade estão muito ligadas uma à outra, coisa maravilhosa. A primeira, o que as duas passagens têm em comum? Uma pessoa, um personagem chamado Eliseu. Eliseu está lá no ambiente onde as águas de Jericó são purificadas. Eliseu está ali, mas Eliseu também está caminhando para Betel, onde se encontra com esses moleques. Então, aonde que as duas passagens se ligam? Por causa de Eliseu. Quem que é Eliseu? Eliseu é o sucessor de Elias. Eliseu, ele é um profeta que Deus escolheu. E nós temos que entender que nesse período aqui do Antigo Testamento, qual é o papel que o profeta representava? Uma das funções do profeta, qual era? Representar a vontade de Deus. Esse era o papel do profeta. O profeta não estava à disposição do rei. O profeta estava literalmente à disposição do Senhor. O próprio Deus fala para Elias o que Eliseu ia fazer. Eliseu vai te suceder, Eliseu vai ser meu profeta, e não se preocupa quando os inimigos fugirem dos reis, e se um não conseguir matar, Eliseu vai matar. Eliseu vai resolver alguns problemas que fugirem das mãos dos reis. Isso é uma declaração que o próprio Senhor fala para Elias quem seria Eliseu. Então, quem é Eliseu aqui? Eliseu aqui representa o Senhor. Ele é um profeta. Aonde Eliseu chega, ele não está representando apenas Eliseu. Ele não está representando apenas ele. Ele não é apenas o sucessor de Elias. Quem que Eliseu é? Está representando a presença do Senhor. Ele fala em nome de Deus. Ele orienta em nome de Deus. Ele repreende em nome de Deus. Ele ora e as coisas acontecem. Ele está representando ali o Senhor. Então entenda que no momento ambientes que Eliseu chega, o que vem atrás de Eliseu? Vem a representação do Senhor. Aonde Eliseu chega numa casa, é Deus chegando. Aonde Eliseu chega num ambiente, é o Senhor junto com Eliseu. Então, entenda bem, indiferente daquilo que as pessoas lidavam e trabalhavam com Eliseu, Eliseu não perdia sua essência, porque a essência não era um ambiente que favorecia Eliseu de ser quem ele era, e nem o que as pessoas falavam, mas era aquilo que Deus estava falando para ele. E Eliseu não tinha crise da identidade ministerial, e nem identidade daquilo que Deus chamou. Ele não dependia da aprovação do ambiente favorável e de palavras positivas para entender, eu sou um profeta. Não ia acordar com o pé esquerdo no dia e dizer quem eu sou. Não, ele sabia quem ele era. Agora, a questão é que Eliseu vai passar em ambientes aonde, dependendo do ambiente onde Eliseu pisava, uns iam aproveitar aquele momento, outros iam colocar fora aquele momento. É igual Marta e Maria. Quem é que entra na casa delas? É Jesus. Uma larga tudo e senta e diz, fala que eu quero receber. A outra continua lavando a louça, cuidando dos pets, fazendo um monte de coisa. Ela não estava fazendo coisa errada e nem pecando, só ela não aproveitou aquele momento que chegou. Isso é maturidade. É aproveitar aquilo que Deus está nos dando, oportunidades que Deus está nos colocando. Esse texto aqui, o primeiro momento, qual é? A Bíblia vai dizer que Eliseu chega em Jericó. Já estava ali em Jericó. E olha o que aqueles homens, quem é que procura Eliseu aqui? Olha o termo que diz ali, homens. A outra passagem, o que diz? Meninos. Você viu coisa fantástica? A primeira lá, a passagem é, homens procuram Eliseu. No 23, é meninos que procuram Eliseu. Isso é fantástico. Porque os homens que procuram Eliseu
aproveitam o momento. Os meninos que procuram Eliseu não sabem aproveitar aquele momento. Isso corresponde com maturidade. Homem sabe aproveitar oportunidades. Meninos desperdiçam oportunidades. E isso não é só aproveitar oportunidades, porque quais são as falas desses homens para Eliseu? Eles disseram assim: essa cidade, ela é boa. Ela está bem situada. É uma cidade top. A questão é que nela contém águas más. E essas águas, elas tornaram a terra estéril. Aonde essas águas passam, mata. Diz alguns comentaristas, principalmente do Talmud do Antigo Testamento, alguns comentaristas, que as mulheres nesse período todas se tornaram estéreis. Porque começavam a tomar águas e já não poderiam mais nascer filhos nelas. Então, veja bem, esses homens, eles têm um problema, mas eles sabem dividir, separar o problema do todo. Isso é maturidade da parte desses homens. Sabe por quê? Tem muita gente que está enfrentando uma situação e ele já, a leitura dele é que tudo está ruim, enquanto é uma coisinha só. Muita gente num relacionamento conjugal, porque teve um dia ruim, já quer colocar um fim de um casamento. Tem 10 anos de casamento, um dia não estiveram bem, já querem chegar ao fim e dizer, já não tem mais jeito. 10 anos vivendo bem, um dia que não viveu bem, já acabou tudo. Esses homens não falaram que a cidade era ruim. Esses homens só identificaram, a cidade é boa, mas tem uma coisinha lá que precisa ser mudada, que é as águas. Não é tudo que está ruim. Talvez é uma coisa só que precisa ser mudada. O imaturo pega uma coisinha ruim e já quer, a partir daquilo ali, ter uma ótica, uma percepção de tudo. Não é porque um dia está ruim que o restante não vai valer. Esses homens souberam ler. A cidade é boa, nós gostamos de morar aqui. É Jericó. É uma cidade importante, é a primeira cidade ali daquela região que entrava na Terra Prometida. É uma cidade de passagem, ida e vinda. É boa essa cidade, ela está bem localizada, é legal, é top. Agora tem uma coisinha lá que precisa ser mudada. Tem muita gente, por causa de uma coisinha, está desistindo de uma cidade. Por causa de um contratempo, está desistindo de casamento. Por causa de um contratempo, está desistindo do ministério. Por causa de um probleminha, está desistindo de um bom emprego. Esses homens souberam lidar com uma coisinha. Eles souberam separar. E a gente, como pastor, a gente lida isso todo dia. Por causa de uma coisinha, está tudo ruim. Às vezes não. Não desista da cidade. Mude situações que estão lá. Esses homens, a maturidade deles é nesse sentido. Mas qual é a outra maturidade deles? Eles aproveitaram a presença de Eliseu ali. Por que eles aproveitaram a presença de Eliseu? Porque eles entenderam que Eliseu representa quem? Representa quem, Eliseu? Deus. Então, se Eliseu está aqui, a presença de Deus está nele, então essa água ela pode ser mudada. Eles chegam para Eliseu e contam toda essa história. Eliseu, temos esse fato aqui na cidade. O que você pode fazer? Será que Deus tem uma palavra para isso? Será que Deus pode mudar essas águas? Eu não sei. Talvez Deus tire essas águas e faça outra nascente nascer. Eu não sei. Mas nós estamos apresentando ao Senhor essa questão. E o que Eliseu faz? O texto vai dizer que Eliseu então diz, traz-me um prato novo e ponde nele sal. Eles lhe trouxeram. Eles também cooperaram para aquela mudança. Então saiu ele ao manancial das águas, aonde é o nascente da água, o manancial. Ele chegou ali e disse assim, assim diz o Senhor, Eliseu falou, tornei saudáveis essas águas, e já não procederá daí nem morte, nem esterilidade. Versículo 22, ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Mudou toda a realidade da cidade.
Agora todo mundo pode beber. Diz para as mulheres beberem a água de Jericó. Elas não vão ficar mais estéreis. Agora elas estão limpas. Pode beber, pode botar na plantação. Pode usar as águas na agricultura. Pode dar água para os animais. Pode dar água para as nossas crianças. Tudo mudou. Por quê? Porque eles souberam aproveitar a presença de Deus que chegou ali por meio de Eliseu. Eles entenderam que Eliseu era capaz de mudar toda aquela situação. Mas quem é que foi ao encontro de Eliseu? Homens maduros, que entenderam não só a presença de Deus, aproveitaram aquele momento, mas como entenderam a cidade onde eles estavam. A cidade não era ruim, eram as águas daquela cidade que era ruim. Não vamos destruir Jericó por causa das águas. Não, vamos mudar essa realidade porque nós gostamos desse ambiente. Eles aproveitaram aquele momento. Agora o outro texto, vem comigo. Quem é que está passando ali no caminho? Eliseu. O mesmo que anteriormente mudou as águas. E com certeza essa notícia, ela correu para toda a região. Todo mundo está sabendo. A questão é, as pessoas aproveitarem que Eliseu estava ali, que a presença de Deus estava ali. Deus estava ali usando Eliseu para curar, para mudar, para transformar. Eliseu está a caminho. E quando Eliseu está caminhando, o texto vai dizer que ele está subindo para Betel. E indo ele pelo caminho, versículo 23 vai dizer que uns rapazinhos. Em outras traduções vai dizer meninos. No original hebraico vai dizer pessoas que não alcançaram a sua maturidade. É aquilo que Paulo falou lá, que nós lemos em 1 Coríntios 13:11. Eles falavam como menino. Esses meninos realmente eram meninos. Eles falavam, eles brincavam. Eles agiam como meninos. Eles estão correspondendo àquilo que é a idade deles. Aqueles homens de Jericó, o comportamento deles foi conforme a idade deles. Esses aqui se comportaram como meninos, porque eles são meninos. Mas o que eles fizeram? Eles começaram zombando de Eliseu. Porque Eliseu era careca. Igual nós. Né? Os carecas vão dominar o mundo. Cuidado. Cuidado. Né? Os carecas vão dominar o mundo. E ele começa a falar. Não se preocupe com você que está rindo. Se você não é, você vai ser um dia. Né? Você sabe que às vezes a gente quer esconder as coisas, né? Eu, por uns 2, 3 anos, eu escondia a minha careca, que cresce aqui nos lados, né? Eu fazia assim. Aí um dia eu digo, para que eu vou enganar, né? Vamos passar a máquina logo, se entrega mesmo. Agora, o que eles fazem? Eles zombam de Eliseu. Até fazendo talvez uma comparação, uns interpretam dizendo, sobe, vai embora, passa aqui. Ou outros interpretam esse sobe comparando a Elias. Elias subiu, sobe você também, vai embora. Indiferente, qual é a atitude desses meninos? Eles não querem Eliseu ali. Isso que Eliseu não ia chegar ali, Eliseu estava passando. Eles não sabem aproveitar. Tanto a aplicação dessa palavra sobe, desses meninos sobe logo para Betel, ou sobe para cima, como foi Elias, eles zombavam. E dizendo, sobe calvo. Sobe careca, some daqui. Zombavam. Eles não aproveitaram aquele momento. Eles não souberam aproveitar aquela situação. Aí o versículo 24 vai dizendo que então, Eliseu bravo. Ele vira então para trás e viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, do nada, saíram 2 ursas. Saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Se fosse nos dias de hoje, imagina. Mas naquele tempo, dentro da cultura, a grande ênfase que eu quero fazer nesse texto é que esses meninos pagaram um preço.
por não saber aproveitar aquele momento. Mas eram meninos, imaturos, tinham conhecimento, sabiam quem era Eliseu. Então não era falta de conhecimento, aqui é falta de maturidade. Eles sabiam quem é. Eles não agiram ali ingenuamente, dizer quem é esse? Quem é esse careca? Quem é esse profeta? Nós nunca ouvimos falar, não, eles sabiam quem é. A maturidade e a imaturidade não é demonstrada pelo conhecimento. E tem muita gente com conhecimento, mas criança ainda. A questão é, a maturidade aqui não é falta de conhecimento de quem é Eliseu. A maturidade que é demonstrada nos dois grupos é saber aproveitar aquela oportunidade que Deus está dando de Eliseu mudar todo aquele ambiente. Homens aproveitam, meninos desperdiçam. A fala dos homens é: Eliseu, muda essa situação. A fala dos meninos sempre de zombaria, de confronto, exclui. Você não é bem-vindo aqui. Ah, meu irmão, teria muitas coisas para nós falar aqui nessa manhã, nesse texto. A grande questão dessa manhã, né, diante dessa ministração, é essa. Onde é que caracteriza a maturidade aqui? Como é que nós estamos aproveitando aquilo que Deus está nos dando? Eliseu é a presença de Deus. Quem sabe aproveitar, desfruta de cuidados. Quem sabe lidar com aquilo que Deus está dando, aproveita o milagre. Mas quem não sabe aproveitar, está perdendo. Está pagando um preço. Está enfrentando as ursas. Homens bebem da água sarada. Meninos enfrentam ursas. Homens lê todo um contexto e sabem separar. Meninos não aproveitam nada. Zombam de tudo. Não aproveitam. A grande aplicabilidade para a nossa vida essa manhã é essa. Deus tem nos dado oportunidades. Deus tem até nos levado em ambientes especiais, onde a presença dele está. Deus muitas vezes está visitando lares. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus está dando? Há umas semanas atrás, eu fiz uma campanha de oração ajudando um lar que estava com dificuldade. Fiquei ali 5, 6 dias orando pela vida deles. Todos os dias eu e minha esposa íamos ali. Orar, jejuar com eles, quebrando algumas barreiras. Um dia desse, a qual a família estava em luta, eu e minha esposa chegamos, só estava a esposa. Eu digo, esposo, vou jogar bola. Uma família aqui quebrando o pau, um monte de problema aqui dentro, e não aproveita esse momento de oração. O problema não é o futebol, não, meu irmão. O maduro sabe o que é mais importante. Às vezes está buscando a Deus, encontrou outros meios. E isso é uma característica dos meninos. Os meninos desperdiçam oportunidades. Os meninos não têm perseverança. Porque Paulo, aos Efésios 4, que é o texto básico de você esse ano, ele vai falar isso. Que uma das características de alguém que é maduro, ele não fica mais se movendo de um lugar para o outro, ele não fica mais se movendo doutrinariamente de um passo para o outro. Ele é firme naquilo que ele crê, ele é firme nas convicções. Eu ando de bicicleta, eu ando de mountain bike. Uma vez andando de bicicleta, tinha 2 moleques levantando pipa lá em Londrina. E eu passei de bicicleta, eles ficaram olhando para minha bicicleta. Aí eu falei para eles, vamos correr? Vamos fazer uma corrida até a esquina? Eles vão, eram 2 moleques, 9, 10 anos. Eles largaram as pipas.
Você correndo. E foram atrás de mim correndo. Meninos se perdem por qualquer coisa. Se distraem por qualquer coisa. Qualquer palavra. Eu não ofereci um chocolate para eles. Ó, vem correr atrás de mim que eu vou dar um chocolate para você. Eu só falei para eles. Vamos fazer uma corrida? Cutuquei eles. Vamos! Largaram as pipas e saíram correndo. Tem muito moleque espiritualmente que fica correndo atrás de qualquer movimento para baixo. O maduro? Não. Se fosse dois homens que estivessem levantando a pipa ali e eu passasse, vão correr, eles vão dizer, você está doido? Eu nem te conheço. Anda na tua bicicleta e me deixa com a minha pipa aqui. O maduro sabe, o maduro não negocia aquilo que ele está fazendo. Isso é um dos sinais que Paulo vai falar em Efésios 4, sobre a maturidade. A questão é, meus irmãos, na veia, nessa manhã, Deus tem nos abençoado. Eu não tenho dúvida disso. Deus tem estado na sua casa. Deus tem estado nessa igreja. Deus tem estado sobre a tua vida. E a pergunta é, até que ponto nós estamos aproveitando aquilo que estamos vendo? Tem gente que não está sabendo aproveitar aquilo que Deus está dando. Orou tanto para um emprego, Deus deu, não está sabendo lidar com aquilo. E é um desafio essa maturidade. Aproveita a família que Deus tem dado, que Deus tem feito lá. Aproveita uma igreja dessa, abençoada, com a presença de Deus, a vida de um pastor, uma vida, um ministério desse. Tem gente que não sabe lidar com isso, ele desperdiça. Ele desperdiça ambientes. Porque ele fala como menino, ele age como menino. Ele zomba das coisas. Ele interpreta as coisas sempre como menino. Eu digo que atitudes de imaturidade, elas são aceitas até um ponto. Depois precisa de uma mudança. Eu posso ser imaduro de lidar com umas coisas, mas eu tenho que aprender para não ser mais imaturo para lidar com aquilo. E essa é a característica de muita gente. Cresceu só biologicamente. Mas emocionalmente, espiritualmente, ainda são crianças. E uma das características, tem várias. E uma das características de uma pessoa madura e o imaturo, ele saber aproveitar aquilo que está chegando ali. O maduro aproveita, ele pega com as duas mãos a oportunidade. O imaturo fica brincando. O problema é que nesse comportamento de não aproveitar, às vezes a gente nunca vai mais ter oportunidade. Eu sou gaúcho, moro há 21 anos em Londrina. E lá no Rio Grande do Sul, sou lá dos Pampa, lá nós temos um ditado. Que cavalo para montar só passa uma vez na vida. Se não aproveitar a oportunidade, talvez esse cavalo nunca mais pare de novo. Deus é um Deus de tão misericórdia, que Ele é um Deus de uma oportunidade. Ele também é Deus de segunda oportunidade. Senão nós não estávamos aqui hoje. Ele também é o Deus da terceira. Ele é longânimo. Mas não confunda a longanimidade com paciência de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. A longanimidade, ela tem um limite. Eu digo que a longanimidade é igual uma borrachinha de dinheiro. Sabe aquela borrachinha de dinheiro? Você vai puxando, uma hora ela rebenta. A palavra de Deus para sua casa, para sua vida, essa manhã é essa. Você está aproveitando? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Posso orar, pastor? Posso orar? Eu quero orar por você hoje.
E a palavra é essa. Aproveite aquilo que Deus está te dando. Aproveite esse ambiente de culto. Um culto desse, com a presença de Deus, se você não soube aproveitar nada ainda, meu irmão do céu. Desculpe, mas a palavra é essa. Cresça. Cresça espiritualmente. Seja maduro espiritualmente. Aproveite aquilo que Deus está dando. Aproveite ambientes. Meninos não souberam aproveitar Eliseu. Homens souberam aproveitar Eliseu. Homens foram abençoados com a presença de Eliseu. Meninos desperdiçaram a presença de Eliseu. Eu era menino, eu falava, eu sentia e eu agia como menino. Paulo diz: agora que eu cheguei a ser homem, eu desisti de tudo aquilo que era de menino. É uma manhã também de você começar a abandonar comportamentos e atitudes de crianças. Esses dias eu pastorei alguém com quase 50 anos de idade, que o meu filho de quase 13 anos tem melhor comportamento do que ele. Nunca foi uma questão de ideologia. Sempre foi uma questão de maturidade espiritual para a gente crescer. E que nesta manhã o Senhor nos dê graça, nos transforme, nos ajude, que a gente abandone. E muitas vezes nós não estamos desfrutando da maturidade porque a gente não quer abrir mão de coisas que já não cabem mais a nós. Coube lá atrás, hoje não. Coube outras experiências, hoje já não cabe mais na tua vida. Lá naquele ambiente talvez é o certo, aqui não. Senão Deus está dando vinho e nós estamos desperdiçando. Pai, em nome do Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor nesta manhã. Tão especial que o Senhor nos preparou. Uma palavra da tua parte, Pai, aos nossos corações. Um ambiente de adoração, de louvor, a qual a tua igreja se reúne nesta manhã. E diante desta palavra, Pai, que vem ao nosso encontro, eu te peço, Pai, nos dê maturidade. Nos ajude a crescer espiritualmente, emocionalmente, para que a gente desfrute das oportunidades que o Senhor tem dado a nós. Que nós aproveitamos, Pai, ambientes que o Senhor tem nos colocado, que o Senhor tem nos dado. Que a gente saiba aproveitar, Senhor, relacionamentos de Deus que o Senhor tem nos dado. Que nós saibamos aproveitar, Pai, esse ministério, esta igreja em nossa vida, que a gente não venha desperdiçar esses momentos. Que a gente aproveite o emprego que o Senhor tem nos dado, ambientes, a profissão, meu Pai. Em nome do Senhor, Pai, eu peço a Ti que nesta manhã nos dê maturidade, para que a gente não desperdice aquilo que o Senhor tem nos dado. Que a gente abandone nesta manhã, Pai, coisas de menino, as nossas falas, o nosso pensamento, o nosso comportamento, que já não cabe mais a nós. Nos ajude a abandonar, Pai, isso. Nos ajude a nos tornar maduros espiritualmente, para que a nossa fala corresponda à nossa espiritualidade. A nossa maneira de pensar corresponda à nossa maturidade. A nossa maneira de agir corresponda ao nosso crescimento espiritual. Para que a gente não desperdice os Eliseus que têm passado na nossa vida. Que realmente a gente veja o milagre da purificação, das bênçãos chegando a nós. O maduro nos ajude diante da maturidade, lidar com aquilo que é estéril, para lidar com aquilo que transforma em vida. Eu peço a tua bênção e a tua graça nesta manhã sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.